Meus irmãos, vamos então a ler a palavra do Senhor. Uma alegria poder estar com vocês, essa noite maravilhosa. Que Deus possa encher muito o coração. Nós vamos refletir no livro de Ezequiel. Vamos ler o capítulo 37. A partir do verso 1, nós vamos nos debruçar sobre a experiência do Vale de Ossos Secos. Eu suponho que você já ouviu falar sobre essa experiência. E quero dizer a você que Deus é capaz de dar a você algo extremamente novo a partir de uma experiência que você já conhece. E se você não ouviu falar sobre essa experiência, você poderá ouvir hoje. Ezequiel 37, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele disse: filho do homem, profetize aos ventos. Anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos 4 ventos. Sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado. E o Espírito entrou nos corpos. Você pode ler comigo em bom e alto som, a partir de agora? Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Você sabe que nós não vamos demorar, então eu peço o máximo da sua concentração. Ezequiel foi um sacerdote chamado por Deus para profetizar em Israel, no período em que o povo estava exilado na Babilônia, aproximadamente 580 anos antes de Cristo. Antes de discorrermos sobre Ezequiel 37, vamos olhar rapidamente para Ezequiel 36. Nesse capítulo nós encontraremos uma narrativa detalhada sobre o plano que Deus tinha para restaurar Israel. E a partir dessa avaliação que nós faremos juntos aqui, na ação do poderoso Espírito Santo, Deus nos falará sobre o movimento de restauração. Essa restauração, ela era necessária para o povo. E era integralmente necessária. Primeiro, o povo precisava de uma restauração material, física. A voz do profeta, no capítulo 36, diz... Eu vou citar aqui os textos, depois você pode ler em casa ou acompanhar na sua Bíblia aberta os textos. Mas se você ler Ezequiel 36, você vai ver o profeta dizendo como Israel estava. Versículo 8 diz que em breve
Israel voltaria para casa para produzir colheitas fartas. Ou seja, Israel não tinha casa, Israel não tinha colheitas. Versículo 10 diz que Israel multiplicaria sobremaneira a sua população. Isso mostra que Israel estava dividida, estava fragmentada. Versículo 10 do capítulo 36 diz que Israel teria suas cidades arruinadas, reconstruídas, com muita gente. Versículo 10 diz que Israel não tinha mais casas boas, as casas estavam em ruínas. Versículo 11 diz que Israel seria mais próspera do que antes do exílio, porque Israel não estava próspera, Israel estava enfraquecida materialmente, fisicamente, Israel estava abatida socialmente, não tinha estrutura, o PIB da nação estava baixo, não tinha economia, não tinha vigor, não tinha força para uma autoprodução. Israel precisava de uma restauração material. A profecia vem com o teor da graça. Versículo 22, lá do capítulo 36 ainda diz, Deus dizendo através do profeta, eu os trarei de volta, ó povo de Israel, mas não porque vocês merecem, farei isso por causa do meu santo nome, que vocês desonraram entre as nações. Versículo 22 diz que Israel estava fadada à mediocridade, ao enfraquecimento, a derrota material, e que Deus reconstruiria através de uma restauração material por sua graça, não porque Israel merecia, mas porque o Senhor é bom e porque Ele honra o seu nome. Mas além da restauração material, encontramos no capítulo 36 a necessidade também de uma restauração moral. O povo não tinha apenas uma degradação física, mas também o povo tinha uma degradação espiritual. O povo não tinha falta apenas de recursos financeiros, monetários, mas também o povo tinha a falta de recursos morais, valores e princípios que haviam sido escoados do coração de cada um deles. No versículo 25, Deus fala através do profeta, eu vou aspergir sobre vocês água pura, e vocês ficarão limpos. Eu os purificarei de suas impurezas e de sua adoração a ídolos. E ele continua nos versículos 26 e 27. Eu lhes darei um novo coração. Olha só como estava o povo. Eu vou trocar o coração de vocês, eu vou colocar um novo espírito em vocês, diz o texto. Versículo 26, removerei seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Segundo o texto de Ezequiel 36, versos de 8 a 10, o texto diz que Israel estava no lugar de escravidão, estava exilada, sem produção e sem abundância em suas colheitas, com suas casas arruinadas e com pouca gente. Versículos de 25 a 27, Israel estava espiritualmente suja, mergulhada na idolatria, com o coração bem petrificado. Deus fala assim, eu vou purificar vocês, e vou trocar o coração duro de vocês por um coração de carne. E vou cuidar de vocês para que vocês cuidem da vida de vocês, seguindo os meus decretos. É o texto de Ezequiel 36. E aí, a gente percebe que o momento do povo não era bom. E para clarificar ainda mais, para reafirmar com mais clareza isso ainda, Deus dá ao profeta Ezequiel a visão do vale de ossos secos. Sabe aquela comparação importante? O povo estava todo extirpado, estava mal, moralmente falando, estava arruinado, espiritualmente falando. Mas aí, como se não bastasse a descrição de Ezequiel 36, Deus dá ao profeta uma reafirmação do quadro, com a visão do vale de ossos secos. Ezequiel 37. E na visão, Deus leva
o profeta a um vale cheio de ossos, uma espécie de um grande cemitério antigo. Nesse local, Deus pergunta para o profeta: profeta, acaso esses ossos podem voltar a viver? Versículo 3 que nós lemos. E o profeta diz: Senhor, tu o sabes. E o texto que lemos diz que Deus ordenou ao profeta, dizendo: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. A partir desse momento, como nós vimos, depois que o profeta seguiu a ordem de Deus de profetizar no vale de ossos sequíssimos, a narrativa diz que sobre o vale de ossos começou o movimento de restauração. O movimento de restauração nasceu num vale com ossos sequíssimos. Existe alguma coisa na sua vida que precisa ser restaurado? Tem algum lugar na sua vida que está seco? Tem alguma área da sua vida que precisa reviver? Algum assunto que foi se enfraquecendo até que morreu? Tem algum costume em você que revela que você está morto? Tem algum lugar na sua vida que está seco? Eu quero, em nome de Jesus, que a gente olhe para esse quadro de Israel, para essa experiência que Deus permitiu o profeta viver no vale de ossos secos, para reafirmar o quadro de Israel, como um tempo de restauração também sobre a nossa vida. Enquanto nós vamos refletindo sobre a palavra viva do Senhor, que você possa ir fazendo uma autoavaliação, comece a pensar em si mesmo. Será que tem alguma coisa em minha vida precisando de restauração hoje? E segunda experiência, a experiência que o profeta Ezequiel viveu no vale de ossos secos. O movimento de restauração, ele acontece em duas etapas milagrosas. Você pode falar comigo duas etapas milagrosas? Apenas os homens, para ver se estão todos atentos. Vamos lá? Duas etapas milagrosas. Agora as irmãs. Duas etapas milagrosas. O texto de Ezequiel 37 é bem claro ao dizer que são duas etapas milagrosas necessárias para que haja um movimento de restauração. E você poderá aplicar essas duas etapas da sua vida e avaliar aquilo que é necessário Deus fazer sob a força do Espírito Santo a partir dessas duas etapas. Eu gostaria de que começássemos a considerá-las. Primeira etapa, fala da ligação do físico. Muita atenção. Logo no início do texto, capítulo 37, versículo 1, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou o profeta a um vale cheio de ossos. Ele o conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale. E como eles estavam? Espalhados por toda parte e completamente secos. A realidade do vale como era? Ossos espalhados e ossos secos. Nesse cenário, onde não havia unidade, onde não havia vida, o profeta passa então a anunciar o que Deus havia ordenado para ele anunciar. No momento em que ele começa a anunciar o que Deus havia lhe ordenado a anunciar, o que começa a acontecer? A ligação física entre os ossos. O texto do versículos 7 e 8 nos diz que ele começou a anunciar a mensagem. E de repente, enquanto Ezequiel profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros.
e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, quando observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos, e em seguida, pele se formou para cobrir os corpos. A primeira etapa do movimento de restauração acontece no ato milagroso de Deus pegar estruturas mortas, ou seja, eu vou ser redundante aqui, né? Estruturas sem vida, e uni-las na força da sua palavra. Olha que o texto está nos ensinando. Deus, na força da sua palavra, une estruturas mortas para que se inicie um processo de restauração. Ele começou com um barulho de ossos batendo uns contra os outros, depois cada osso se juntou ao seu osso, e depois que os ossos se juntaram, músculos e carnes começaram a se formar sobre os ossos, e em seguida a pele começou a se estender sobre os corpos. Deus juntou ossos secos, e ossos secos fala de uma estrutura morta que um dia teve vida. Olha só, Du, você como um exímio estudante de teologia, assim como Marcos e outros aqui, conhecemos pela teologia que nós somos, naturalmente, seres mortos que um dia tivemos vida. Segundo a Bíblia, o ser humano é uma estrutura morta que um dia teve vida. Vem Jesus, Gálatas 4, rompe da sua glória, desce ao céu, nasce na manjedoura, e na plenitude dos tempos ele diz, olha, eu vim para que vocês voltem à vida. Numa conversa com Nicodemos, João capítulo 3, Jesus diz, olha, é necessário vos nasceres de novo. É necessário nascer de novo. A Bíblia diz em Efésios 2, versículos de 4 a 5. Paulo escrevendo a Efésios. Mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A Bíblia fala de um estado em que nós estávamos mortos, mas Jesus veio e nos deu vida por sua obra vicária na cruz. A Bíblia diz que o ser humano um dia viveu na gloriosa presença de Deus. Nós conhecemos a figura do Éden. Alguém aqui nunca ouviu falar no Éden? O Éden é descrito nos primeiros capítulos da Bíblia, quando diz que a humanidade desfrutava da presença de Deus, sem culpa, sem barreira, em toda a viração do dia, Deus se apresentava à humanidade, e a humanidade tinha comunhão com Deus, e Deus com a comunhão maravilhosa com a humanidade, gerava, forjava o mais perfeito cenário da criação. Mas um dia a humanidade resolveu para si, tomar conta de si, direcionar os próprios passos, rompeu, desobedeceu, quebrou a aliança com Deus, o pecado nasceu, e a partir dali a Bíblia diz com palavras categóricas que o homem passou a morrer. Deus diz a Adão e Eva, se vocês comerem desse fruto, a partir dele vocês morrerão. Mas o texto diz que Jesus veio para nos devolver a vida. Ou seja, a comunidade de Cristo é uma junção de pessoas vivas que eram, há pouco tempo, ossos secos. É a junção da humanidade que foi criada para a vida, mas que um dia morreu e se tornou um grande vale de ossos secos. Mas aí, Jesus veio e soprou vida novamente na existência de cada um destes, e estes passaram a se juntar, osso no osso, formando então uma poderosa comunidade, um grande exército, que está espalhado pelos 4 cantos do mundo, um movimento que é imparável. Igreja. A igreja é o vale de ossos secos, onde Deus ecoa a sua voz, e aonde Deus restaura, porque a sua voz é ecoada. A igreja é esse vale de ossos secos, para onde Deus está olhando e para onde Deus está atuando.
Somente em volta da mesa onde a profecia divina está, onde o pronunciamento de Deus está, é possível se viver a restauração. Em toda ocasião possível, sempre junte-se àqueles que estão em volta da voz do Senhor. Porque, segundo a experiência de Ezequiel 37, a primeira coisa que é necessária acontecer para que haja uma restauração é uma ligação do físico. Osso com osso. Osso com osso. Sem essa ligação, a restauração ela passa a ser inviabilizada. A segunda etapa do movimento, e última, acontece quando Deus começa a derramar o seu Espírito. O texto diz que depois que o profeta profetizou, os ossos começaram a se juntar, nascendo músculos, carne, e a pele se formou para cobrir os corpos. Versículo 8. Só que o versículo 8 termina dizendo que os corpos ainda não respiravam. Isso aqui é extraordinário. O texto diz que num processo de restauração do vale, depois que os ossos se juntaram, a carne e os nervos nasceram, a pele se estendeu sobre todos os corpos. O profeta olhou para Deus, para o Criador e disse: mas eles ainda não respiram. O texto diz que mesmo depois de todo o processo de junção acontecido, não havia fôlego, não havia vida. E eu lhes pergunto, para que servem os ossos juntos? Os músculos, os nervos, a carne revestindo, a pele revestindo toda a estrutura corpórea. Para que serve tudo isso? Se o fôlego de vida não estiver ali. Aqui é um princípio que precisa latejar em nosso coração todos os dias. A nossa comunhão, aqui como uma comunidade cristã, professa, devota a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. O nosso movimento, os nossos planos, os nossos investimentos, os nossos cursos, os nossos encontros, as nossas comidas, o nosso calendário, os nossos passeios, os nossos estudos, as nossas devocionais, os nossos núcleos, os nossos pequenos grupos, as nossas redes, os nossos ministérios, os nossos conselhos, tudo o que a gente faz não tem valor algum por si só. A Bíblia diz que o corpo estava montado e era perfeito. Mas por trás dessa história há um princípio que precisa consumir a nossa vida. A nossa comunhão, ela não gera automaticamente a vida que nós precisamos. Os nossos encontros não geram automaticamente a vida que nós precisamos. Nós precisamos profetizar, nós precisamos buscar, nós precisamos receber aquilo que Deus tem do alto do céu. O texto diz que depois que o corpo estava estabelecido, tudo bem ajustado, bem sentado, o profeta anunciou em nome de Deus. Versículo 9. Assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro cantos. Sobre nesses corpos mortos, voltem a viver. A partir do corpo estabelecido, só então houve-se o estabelecimento da segunda etapa, que é o derramamento do Espírito. Versículo 10 diz que ao profetizar, o Espírito entrou nos corpos, e a partir disso todos eles voltaram à vida, se levantaram e formaram um grande exército.
Ó soberano Senhor, venha dos quatro cantos sobre nós. O movimento de restauração, ele só acontece a partir do ajuntamento físico. Quando aquilo que não tem vida passa a ser organizado com outras estruturas que também não têm vida por si só. Nós não temos geradores próprios de vida. Não há nada de bom em mim e em você, se a presença de Jesus for removida. É por isso que quem não está em Cristo, quem não tem a presença do Deus soberano, faz atrocidades. Vive vazio, vive infeliz, vive escravizado. Mesmo tendo todo o ouro possível, mas sem a presença de Deus não há vida. E eu e você por si só não podemos gerar a própria vida, nós não temos. E o que precisamos fazer? Nos aproximarmos. Num ato milagroso, porque é um ato milagroso. Eu e você convivermos estrategicamente, olhando para o mesmo propósito, a partir da voz de Deus, já é um ato milagroso. O fato de reunirmos aqui é um ato milagroso. O fato de dividirmos a vida fora daqui, intencionalmente, com propósito, com crescimento, também é um ato milagroso. É um ato milagroso nos juntarmos como estruturas físicas, secas, problemáticas, mal intencionadas, viciadas, murmuradoras, invejosas, maledicentes. Somos assim. Paulo, ele bate no peito e diz: maldito homem que sou. Quem pode livrar-me de mim mesmo? Quem pode me livrar dessa estrutura maligna, morta que sou? Somos esses ossos secos. Não é possível buscar restauração fora desse movimento dos ossos. Nós precisamos, apesar de sermos quem somos, nos juntarmos como um ato milagroso de Deus, porque Deus vai começar a passar sobre nós a carne, os nervos, e estabelecer a pele sobre nós, a ponto de nos aparentarmos como um exército, ainda que morto, mas teremos um exército. Há um ajuntamento físico, há uma ligação física, mas em nome de Jesus não podemos parar nisso. Não podemos parar na ligação física. Não podemos nos contentar com a nossa agenda física. Não é automático. Deus não vai gerar aquilo que nós precisamos na segunda instância do processo de restauração, se Ele não nos der do alto. Não será entre nós. Não será por nós, não será por nossas habilidades, inteligências, conhecimento, experiências, prerrogativas, potenciais, recursos, não será sobre nós. E poderemos viver muito tempo, mas muito tempo conectados como um grupo que antes era osso e passou a ter nervos, carne e pele, mas que ainda não recebeu do alto o fôlego. Mas à medida que nós entendermos isso e começarmos a clamar do alto, Deus completará o seu movimento de restauração. Juntamos os nossos juniores semanalmente nas casas para clamarmos a vida sobre eles. Nós juntamos as nossas famílias semanalmente nas casas, em alguns pequenos grupos, para invocarmos a vida ali juntos. Nos juntamos aqui todo domingo, porque nós precisamos aqui clamar pela vida que vem do alto. Quando nos juntamos às segundas-feiras, por chamada de vídeo em vários movimentos da igreja, nos juntamos às 10 horas da noite para clamarmos a Deus pela intervenção do milagre da vida sobre nós. Nós carecemos de vida, então nos juntamos e começamos a clamar a Deus. Quando os casais se juntam na rede de casais para viverem a jornada do casamento pleno, nós estamos nos juntando para dizer assim: Senhor, se o Senhor não derramar do seu fôlego, da sua vida, das suas águas de vida sobre os nossos casamentos, nós vamos sucumbir.
Ou viveremos até o final da nossa vida um matrimônio muito meia boca e muito descalibrado. Mas se o Senhor não vir sobre nós, sobre os nossos casamentos, então o que fazemos? Nos juntamos enquanto casais, para juntos começarmos a clamar pela voz milagrosa do Senhor. Mas primeiro nos juntamos como casais, porque não adianta clamarmos pela restituição da nossa vida matrimonial, ou da área que for, se ainda somos ossos individualizados, isolados, estanques uns dos outros. Nós precisamos formar o corpo. Nós precisamos fazer a caricatura. Precisamos, dentro do processo de vida, organizar toda a estrutura corpórea, para que possamos levantar e possamos ouvir a voz de Deus vindo em nossa direção e soprando sobre nós a vida. Não é possível clamarmos pelo fôlego enquanto somos um pedaço de osso, um membro isolado, morto. Precisamos da unidade do corpo. Precisamos da ligação física. E a partir da ligação física, Deus poderá soprar o sopro dele sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre toda a nossa estrutura de vida. Quando você e sua família se juntam em casa para orar, para ler a Bíblia, vocês ali promovem a ligação física para que Deus possa derramar da sua vida transformadora. Mas se cada um viver isolado, cada um no seu quarto, cada um no seu telefone, cada um no seu filme, cada um no seu ambiente individualizado, quando não se há unidade na família, quando não se tem ligação física, quando não se tem compartilhamento do mesmo tempo, do mesmo lugar, logo não se estabelece o primeiro processo para a restauração. Deus vai soprar a vida, Deus vai desaguar um rio de renovo, de cura, de libertação, à medida que o corpo está interligado. Seja eu e outro no ambiente discipular, seja eu e a minha casa no ambiente doméstico, seja eu e meu pequeno grupo na casa, seja eu e você aqui, seja onde quer que for, nós precisamos instituir o corpo, para que Deus possa soprar do seu vento, dos quatro cantos. Deus deseja dar a nós restauração, avivamento. O milagre que Deus quer realizar em nossa vida, em nome de Jesus, vamos aprender isso hoje. Ele acontecerá no movimento de restauração de duas etapas. Nós precisamos ter a ligação física. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos viver mais conectados uns com os outros. Todo domingo nós estamos aqui. Não é uma questão de agenda favorável, não é sobre o meu conforto, mas é sobre a consciência que eu tenho que Deus sopra vida, Deus sopra restauração, Deus me renova, Deus me fortalece, Deus me liberta, quando eu estou ligado a pessoas que outrora eram ossos secos, mas que se formaram e se juntaram e passaram a viver a vida do Senhor. Nós temos que viver conectados uns com os outros. Toda oportunidade que você tiver, esteja junto com o povo de Deus. Priorize isso na sua vida. Priorize estar ligado fisicamente ao movimento de Cristo. Em nome de Jesus, viva o movimento. Se ligue fisicamente ao corpo. E segunda coisa, clame a Deus pelo derramamento do seu Espírito. Precisamos profetizar a vida que vem do alto. E ela só pode vir do alto. Toda vez que estivermos juntos, nós poderemos clamar ao Deus da vida. E Ele vai nos ouvir. E Ele vai nos ouvir. Quando você estiver com o seu filho, você deve começar um clamor a Deus ali. Creia que na unidade de vocês, no mesmo ritmo, sintonia, compartilhando o mesmo espaço e o mesmo tempo, nesse momento, Deus olhará para vocês e vocês receberão o derramamento do Espírito Santo. Talvez você tenha um filho, uma filha,
ou talvez são os seus pais, ou talvez o seu próprio cônjuge, que denota para você, que impõe sobre você sofrimento, porque não estão bem, em nome de Jesus. Além de orar por eles, ore com eles, se conecte a eles, converse com eles, pegue na mão deles, coloque a mão sobre a cabeça deles, tome um café com eles. Ou seja, no movimento de restauração que Deus gera em nossa vida, precisamos nos interligar fisicamente para que o movimento do céu aconteça em nossa vida. Quantos anos talvez nós estamos orando por alguém, ou talvez orando por alguma situação, onde a gente só ora, não dando a Deus a possibilidade de encontrar uma cena em que nos conectemos, nos liguemos a esse outro, para que a unidade do físico possa acontecer. E aí a gente só ora, mas a gente não consegue estar com a pessoa, a gente não consegue abrir a Bíblia para ela e dizer assim: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que você tenha vida com abundância. A gente não consegue orar pela pessoa, mandar um áudio para a pessoa, se encontrar com a pessoa. Entendamos que a restauração acontece à medida que a gente consegue fazer a ligação do físico e receber do alto aquilo que o Senhor dá a partir da ligação do físico. Eu queria mais uma vez ler com vocês o texto. Pode mais uma vez projetar, por gentileza? Vamos terminar de novo lendo o texto. Depois da conversa, depois do que Deus nos falou, vamos mais uma vez agora ler o texto? Com bastante atenção. Ezequiel 37, versículo 1. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? O Senhor nos pergunta hoje: acaso esses ossos podem voltar a viver? A sua vida pode voltar a viver? Essa área da sua vida pode voltar a viver? Então ele respondeu: ó Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, aleluia, tem coisas que é de repente que Deus começa a fazer. De repente. A gente está ali tentando olhar o cenário, juntar as peças, problema aqui, falência ali, tribulação lá, é uma vida toda conturbada. E de repente, à medida que começamos a dizer, a profetizar, de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos. Eu me lembro da palavra vento em João. Lembra quando no capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos fala assim: olha, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vens e nem para onde vais. Ali o vento quem é? O Espírito Santo, pneuma do grego. Profetize aos ventos. Quem é o vento? É o próprio Senhor que sopra aqui. O Espírito é o vento. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Gênesis 1. Profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga:
Assim diz o Senhor soberano. Quem diz? Assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego, venha dos quatro ventos. Sopre nesses corpos mortos, que estão ajustados, que estão aglutinados, que estão compostos, mas que ainda são mortos. Sopre sobre esses corpos mortos, para que voltem a viver. Anuncie a mensagem como Deus havia me mandado. O que aconteceu? E o Espírito entrou nos corpos. Todos eles se voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. No movimento de restauração, Deus vai soprar do vento sobre nós. Mas entenda em nome de Jesus, que antes de clamarmos ao Senhor pelo sopro do vento, nós precisamos estar fisicamente unidos. Fisicamente unidos. Não abra mão da sua comunidade. Não abra mão desse povo que parece a alguns um osso seco mesmo. Gente que olha assim e fala, meu Deus, eu não consigo entender. Mas olha, apesar de todas as deformidades que tem no vale, nesse lugar onde carece do sopro de Deus, em nome de Jesus, não larga desse lugar, não saia desse ambiente, porque é nesse ambiente que Deus sopra a restauração que você precisa. E Deus restaurou Israel. Deus restaurou Israel. Deus entendeu a oportunidade do clamor do povo, e o povo entendeu a oportunidade de ouvir a Deus, e Deus restaurou o povo. Deus quer restaurar você. Deus quer restaurar a mim. Nós vamos clamar por Ele. Quero convidar você para que ore comigo. Peça a Deus agora socorro. Abra o teu coração e coloque o que está no fundo dele ao Senhor. Diga, Senhor, eu preciso que o Senhor me restaure. Eu preciso que o Senhor restaure alguém que amo. Senhor, não adianta eu achar que essa restauração vai acontecer de qualquer jeito. Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, me permita viver essa restauração. Eu preciso, Senhor, primeiro me conectar a essas pessoas. Eu preciso, como um carente de restauração, me conectar a um movimento, Senhor. Um movimento físico, um movimento onde organiza as coisas, um movimento onde se monta a estrutura do corpo, um movimento onde vai receber osso no próprio osso, tendões, nervos, carne, pele. Senhor, eu preciso participar deste lugar aonde que não há vida por si só, aonde que não tem um próprio gerador de vida, mas um lugar que é organizado, um lugar que se prepara para receber o vento, para receber a vida, para receber a restauração. Senhor, eu preciso estar nesse movimento. Eu não posso abrir mão desse movimento. Esse movimento para mim não é secundário, não é um movimento de menor importância, não é um movimento de conveniência, mas é um movimento de sobrevivência. Eu preciso estar conectado ao movimento. E Senhor, nesse movimento, nós teremos um corpo, formaremos uma estrutura que não é capaz de gerar vida por si só, mas que, Senhor, ao clamarmos ao Senhor, nessa estrutura, nessa ligação, nessa conexão, seja entre um pai e um filho, seja entre um esposo e uma esposa, seja entre um filho e um pai, seja entre um amigo e um colega de trabalho, seja entre o núcleo discipulado da igreja, seja entre um pequeno grupo, seja entre uma comunidade, uma rede, seja entre qual configuração humana que for, nós cremos, Senhor, que ao montarmos o corpo, estabelecermos a ligação física, nós teremos a oportunidade de clamar ao Senhor, e o vento dos quatro cantos virá em nossa direção, pela autoridade de Jesus, o próprio Senhor Deus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Cordeiro de Deus, o vitorioso Senhor. Nós clamaremos em nome dele e ele virá na nossa direção.
ao encontrar um corpo pronto, uma conexão feita, uma ligação estabelecida, Ele virá. E o corpo deitado, o corpo sem vida, a comunhão deitada, a comunhão sem vida, a relação entre o pai e filho sem vida, cheia de acusação, falta de perdão, mas dentro de uma conexão, dentro de um abraço, dentro de uma convivência estratégica e intencional, dentro da ligação física, seja ela qual for, ainda que deitada, ainda que uma estrutura no chão, sem vida, mas pela montagem da estrutura corpórea, pelo estabelecimento da ligação, o Senhor soprará, o Senhor virá, o Senhor fará, o Senhor vai derramar das suas águas de restauração e vida. O Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai nos dar vidas abundantes, famílias saradas, comunidade próspera, relevante, transformadora, profética. O Senhor nos dará o sopro da vida que vai determinar a nós a oportunidade de sermos um exército forte, um exército de pé, que vai poder caminhar e propagar o seu reino aos quatro cantos do mundo. Senhor, a começar em mim, vai restaurando a minha vida, vai me ajudando, Senhor, vai colocando a minha vida no lugar certo, na convivência do corpo, para que eu possa receber a restauração que eu preciso. E eu preciso de muitos pontos a serem restaurados. Nós precisamos, venha sobre nós e nos use para a restauração de outros, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.